Olá, alunos dos sextos anos, boa tarde, bom dia ou boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente essa semana e nas próximas também. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo o processo aí de isolamento social, das medidas higiênicas, lavar sempre as mãos, quando sair à rua, usar a máscara, né? São ferramentas que servem como proteção para o coronavírus e protege também não somente o nosso corpo, mas também os nossos familiares. Talvez vocês estejam se perguntando o porquê que o professor está de turbante, porque o professor Marcos elaborou um cenário aí voltado para a questão da representatividade do negro. É porque muita gente, infelizmente, não sabe que o dia 13 de maio teve uma importância e tem uma importância para a população brasileira, mas que infelizmente caiu aí na etapa do esquecimento. Então eu vou trabalhar o dia 13 de maio de 1888, relacionando as questões sociais, econômicas e políticas em torno da população negra, porque foi justamente nessa data aí, 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel, enquanto regente do Brasil, já que Dom Pedro I ele estava viajando pela Europa, fazendo um tratamento aí, cuidando de sua saúde, ela assinou a Lei Áurea. Então, sobre isso, dava agora autorização para que os negros e escravizados fossem libertos. Isso daí, pessoal, enquanto teoria, enquanto documento, porque na prática vocês vão ver no decorrer de minha fala que não foi bem assim. Pelo contrário, houve diversos conflitos aí que vai interferir para que, na verdade, esses negros, em práticas, não fossem libertos, né? Não fossem inseridos na sociedade como ou qualquer outra nação, como por exemplo os imigrantes, ou se não até mesmo os portugueses e espanhóis e outros que residiam aqui no Brasil. Então vou explicar de forma bem específica, vou trabalhar aqui com vocês a questão da desigualdade social, da intolerância religiosa, do racismo e como essas práticas, por mais que ela está no presente, mas as suas raízes, a sua origem sempre esteve lá, no processo da colonização, no processo do Brasil Império, nos anos iniciais da República, e aí ela se desbruça, ela se depara com o atualmente. Mas vamos lá. Eu convido vocês agora para fazer uma breve viagem intelectual. Vamos voltar especificamente lá no ano de 1880. Professor Marcos, o que é que estava ocorrendo no Brasil no ano de 1880? No ano de 1880 estava ocorrendo, na verdade, o surgimento e a ascensão, o crescimento de diversos movimentos abolicionistas. Professor, o que é movimento abolicionista? Eram grupos de pessoas, de personagens, de artistas, advogados e pessoas comuns da sociedade que se uniam para lutar, para defender o fim do sistema monárquico e automaticamente o fim da escravidão, da liberdade às pessoas escravizadas. Então, a ideia de movimento abolicionista é justamente isso: a união em pró do declínio e da eliminação do sistema escravista. Professor, quem eram esses abolicionistas? Eu posso dizer que foi somente a princesa Isabel? Não, pelo contrário. Por mais que existam diversos meios de comunicação que falam que foi graças à princesa Isabel que os negros, que os indígenas e tantas outras nações que aqui residiam foram libertos por ela. Mas, na verdade, existem personagens daquela sociedade que foram pessoas importantes nesse processo de luta, de conquista e de resistência, a qual colocou fim à escravidão. Mas voltando aos anos de 1880, o que é que estava ocorrendo? Existiam diversas leis, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Sexagenário, a Lei do Ventre Livre e tantas outras leis
que tentava ao máximo coibir o tráfico de negros para o Brasil, como também a própria escravidão, como também a própria mão de obra escrava. Mas só que essas leis eram apenas em teoria. Algumas delas surgiu na década de 50, de 1850, outras na década de 1870, mas que na década de 1880 essas leis estavam presentes naquela sociedade, mas eram apenas leis. Era um documento que em prática não tinha tanto significado para aquela população, já que há estudos que comprovam que a existência dessas leis foram insuficientes, porque mesmo naquele contexto, a população escrava somava-se aproximadamente 1 milhão de pessoas. Veja, já existiam as leis que tentavam coibir a expansão da escravatura, mas mesmo assim, as práticas, os negros já estavam ainda estavam nas senzalas, ainda estavam nas fazendas, nos plantios de café, nos plantios de cana-de-açúcar e tantos outros produtos onde os negros estavam trabalhando. Lembrando que aí se trata, eles não estavam por livre e espontânea vontade, mas era o próprio sistema que obrigava, que inferiorizava a população negra e condicionava a este estado de trabalhar no campo, trabalho forçado, mão de obra pesada, mão de obra escrava. Então, por mais que existiam essas leis, mas elas eram suficientes para atender aquele determinado momento. Foi quando que, na década de 1888, no ano de 1888, Dom Pedro II, ele viaja para a Europa fazer um tratamento de saúde, pois a saúde dele estava bem delicada, bem frágil. Então ele vai fazer uma viagem para a Europa e deixa a princesa Isabel no Império do Brasil, uma princesa regente. Mas nesse momento, os movimentos abolicionistas, aqueles pensadores, aquelas pessoas comuns da sociedade, eles se uniram juntamente com outros países da Europa, como a Inglaterra, a fim de tentar abolir a escravatura, a fim de tentar abolir a escravidão, como de fato conseguiu. Então a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea, que dava liberdade aos negros. Mas só que aí eu pergunto, duas questões básicas. Me responda aí vocês. Vão lá, dê pausa aqui no vídeo, corre lá, pega um caderninho, pega uma caneta e anote essas duas perguntas e responda. Com a Lei Áurea, acabou a escravidão? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea porque quis ou porque ela foi forçada? Justifique aí. E aí vocês podem recorrer também ao livro didático ou também a outros meios e vocês me respondem. Próxima aula aí, quem sabe vocês podem até deixar o link aí e tudo mais. Eu vou deixar o e-mail para que vocês comentem e vocês mandem suas respectivas respostas. Mas desde já, eu vou antecipar. Primeiro, a Lei Áurea, ela não supriu a demanda, foi muito importante. Isso é fato. A gente não pode negar a importância da Lei Áurea. Um documento legal, aprovado lá no Senado e muito importante para a história do Brasil. Mas ela não foi suficiente, porque é o seguinte, a Lei Áurea foi assinada nesta data, mas 700 mil escravos ainda permaneciam nas fazendas. Mas por quê, professor? Porque a Lei Áurea foi assinada, mas só que o Estado da época, e como também a própria República lá, federativa, não pensou em uma forma para tentar integrar a população africana que estava no Brasil, como a população africana que estava no Brasil, na sociedade brasileira. Ou seja, aboliram, mas só que ao invés de incluir o negro na sociedade, com direitos e deveres, como qualquer outro ser,
eles fizeram o contrário. Ao invés de incluir, eles marginalizaram o negro. Como, professor, eles marginalizaram o negro? Eles foram negligenciados, eles não tinham atendimento à saúde, eles não tinham acesso à educação, porque era justificado pela cor de sua pele, pela herança cultural e pelo tom da pele que tinha características negativas. Então o negro era tido nos anos iniciais da República como malandros, marginais, pessoas que não trabalham, pessoas que não têm perspectiva de vida. Mas essa ideia foi uma construção criada pela burguesia da época, pela população branca, a fim de excluir os povos negros que aqui residiam. Mas era somente os povos negros? Não. Os indígenas também. Então o Estado negligenciou todos os fatores importantes: saúde, educação, proteção, moradia, habitação, a população negra. Então, a população negra, por uma questão de sobrevivência, elas permaneceram nas fazendas. Mas é porque ela quis? Não. Porque se elas não permanecessem na fazenda, automaticamente elas não tinham onde morar, elas não tinham onde residir. Então, por uma questão de sobrevivência, frisando mais uma vez, os negros permaneceram nas fazendas trabalhando nos cafezais. Então, vai durar um certo tempo até que, de fato, posteriormente à Lei Áurea de 88, os escravos sejam libertos. Então, foi uma liberdade inacabada, uma liberdade teórica, a Lei Áurea, mas que foi um pontapé, foi um trampolim para que surgissem outras demandas, para que surgissem outras leis que colocassem de fato, que viabilizassem, que realizassem de fato os direitos da população negra. Quando os negros vieram para o Brasil de forma forçada pelos portugueses, eles trouxeram consigo costumes, crenças, hábitos, música, culinária. E esse processo de mistura com os povos nativos e como também com os colonos, ocorreu um processo de miscigenação, um processo de hibridismo cultural. Professor, o que é hibridismo cultural? É a mistura, a circulação, a movimentação de diferentes culturas sobre um determinado espaço. Por exemplo, Itabaianinha hoje, eu posso dizer que há um hibridismo cultural? De certa forma, sim, porque há um encontro de diversas culturas que circulam sobre o mesmo espaço, sobre o mesmo território. Então, posso dizer que tanto naquela época, nos anos iniciais da República, foi o hibridismo cultural, como também hoje há o hibridismo cultural em Itabaianinha. Então, essa mistura contribuiu para que formasse uma identidade do Brasil. Professor, que identidade é essa? Vamos analisar a culinária. O feijão, aliás, feijão não, perdão, a feijoada, né, é de origem africana, mas que está presente nas mesas dos nordestinos, nas mesas do brasileiro e toda semana, né? Quem é que não gosta de uma velha feijoada, né? É ótimo. Mas também trouxe consigo, numa questão também da culinária, mas os seus hábitos, os seus costumes, a capoeira, os instrumentos musicais, né? Como aqui o berimbau e tantos outros ferramentas que está presente na nossa sociedade. E aí vocês podem se perguntar, professor, se a população negra teve uma contribuição tanto importante, por que hoje ela é a mais marginalizada? Porque a cultura negra, ela hoje era mais marginalizada. Porque durante muito tempo, pelo fato de que o Estado ter negligenciado a educação eles não teve acesso à educação. E a população que estava no poder, a população que se achava superior à outra, foi marginalizando os negros. Então, quando eles foram marginalizando os negros, isso foi sendo passado de geração em geração. E hoje, por isso que ocorre a questão do racismo, a questão da intolerância religiosa, com a cultura, com a matriz africana, com as matrizes africanas ligadas à questão do candomblé,
e tantas outras religiões de origem africana, a essa perseguição, a essa intolerância religiosa. Professor, o que é intolerância religiosa? Eu sempre defino através de uma única palavra. É justamente a questão de alteridade. É a pessoa não ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender. É a famosa empatia. Eu entendo o outro, eu entendo o sujeito, que ele existe uma cultura específica dele, que existe também um viés social nele e que esse viés social nele difere do meu. E que é graças a essa diferença que existe a diversidade. Vocês já pararam para imaginar se no Brasil todos fossem iguais? Já imaginou aí? Todo mundo igual? Todo mundo com os mesmos costumes, todo mundo com os mesmos gostos. Já pare para pensar, imaginar, refletir um pouco. Acredito que talvez não teria graça, porque não teria o conhecimento, não teria aquela questão novo, não teria o espanto. Então tudo isso está voltado para a questão da tolerância. É preciso tolerar-se, é preciso respeitar. Mas também, em contrapartida, ainda origem daí do processo da escravidão, temos também o racismo. Professor, o que é o racismo? Nada mais é do que você inferiorizar uma pessoa pelo tom da pele. Pronto, eu vou inferiorizar outra pessoa porque outra pessoa é negra. E eu sou branca, eu tô achando eu sou superior a ela. Não, pelo contrário. Não é isso que se torna você superior. Até porque essa ideia de superioridade foi criada como uma forma de excluir. Não existe um ser superior a outro. Não existe uma cultura superior a outra. Existem diferentes formas de você cultuar, de você se tornar sujeito. É isso que vai diferenciar o ser humano do outro. São os costumes, são as crenças e tantas outras características, né, que se enquadram aí. Mas aí vocês podem também estar se perguntando, professor, por que comemora tanto o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e não comemora, e não há essa comemoração em torno do dia 13 de maio? Vou te responder agora. É simples e fácil. Primeiro, o dia 13 de maio foi carregado por muito tempo, foi caracterizado por muito tempo como uma ação benevolente, como uma ação boa da princesa Isabel. Então é por isso que não se comemora o dia 13 de maio. Mas é preciso, antes de tudo, desconstruir essa ideia, quebrar essa ideia. Primeiro, não foi uma ação benevolente. Ela assinou a Lei Áurea, não foi porque ela quis, não foi porque ela teve pena da população negra, pelo contrário. Ela assinou a Lei Áurea porque ela estava sob pressão naquele momento. Justamente por isso é que vai interferir na questão da perpetuação da escravidão nos anos iniciais como há hoje, inclusive a escravidão. Então não foi uma ação benevolente, não foi uma ação de caridade para a população. Então a gente desconstrói isso e passa a comemorar o dia 13 de maio, sim, mas como um dia importante, como uma forma de que deu-se início no dia 13 de maio a uma nova era de liberdade, que foi graças ao dia 13 de maio que foi constituído o dia 20 de novembro. Claro que o dia 20 de novembro ele é tido como uma forma de a maior participação da população negra no processo da escravidão. É o momento de comemorar, mas tanto o dia 20, mas como também o dia 13 de maio, as duas datas são importantes, olhando aí pelo viés sociológico e histórico, porque se trata de dois momentos importantes que os dois têm relação um com o outro e que não deve ser trabalhado de forma individual. Pelo contrário, o dia 20 de novembro é uma continuação do dia 13 de maio. Então, percebe que há uma divergência, há uma preferência de muitos espaços de privilegiar apenas a data do dia 20, porque remete mesmo à própria luta da população negra. Mas só que no dia 13 de maio a população negra também lutou. Os movimentos abolicionistas também lutaram. Os movimentos abolicionistas também foram às ruas, também defenderam seus ideais.
a fim de que a princesa Áurea, sob pressão mais uma vez, assinasse, como de fato ela assinou. Aí vocês se perguntam, quem afinal de contas foram os responsáveis pela abolição? Refletindo o que eu já tinha colocado anteriormente, não foi somente a princesa Isabel. Houve diversos autores que foram muito importantes para o processo da escravatura, da abolição da escravatura. Temos homens e mulheres que morreram, que derramaram seu sangue, lutando por esse momento tão importante. Aqui, talvez a imagem não esteja visível, mas existe José de Patrimônio, né, que era aí um abolicionista, que na verdade marcou aquele momento. Ele colocou pressão também lá no próprio Senado para que a princesa Isabel assinasse. Houve também Adelina, uma mulher que tudo indica que ela era negra ela era branca e ela escondia os escravizados, os negros que fugiam das fazendas em associações. Como também existimos outras, como Maria Firmina dos Reis, uma mulher que também buscou defender o ideal. Ela se tratava de uma escritora, era poeta, ela trabalhava em um determinado jornal onde ela escrevia que, assim como os outros países da Europa, era preciso abolir a escravidão. Existe também Joaquim de Nabuco e Ângelo Agostini e tantos outros abolicionistas que, infelizmente, por tantas outras questões, caíram no esquecimento. Então, a princesa Isabel, ela só fez, a atitude dela foi de assinar a lei, porque ela era a autoridade máxima naquele momento do Brasil. Mas a assinatura foi o resultado de uma luta desses negros aqui, negros brancos, que defendiam a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre todos os sujeitos da sociedade. Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas aí, como uma forma de reflexão, como uma forma de valorizar esse dia tão importante, o dia 13 de maio, eu trago para vocês uma música, né? Uma música que, de certa forma, tem um significado importante e que eu vou colocar aqui no final do vídeo para que vocês analisem, para que vocês reflitam e consigam relacionar este momento do dia 13 de maio com esta música. Aí vocês podem produzir, opcional, vocês podem produzir um pequeno texto relatando o que vocês entenderam do dia 13 de maio, né? E perceber que ele é presente nos dias atuais em diversos aspectos da sociedade. Pessoal, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido a importância do dia 13 de maio, como também a importância do dia 20 de maio. São duas datas importantes para a história do Brasil e que todos os sujeitos, brasileiros ou não, deveriam saber e entender a sua significância. Por hoje é só e até breve.